Estamos em mais um EAD aqui na Século XXI, fazendo os exercícios espirituais inacianos. Nessa fase desses exercícios espirituais, eu queria que você pudesse fazer um esforço maior ainda para identificar-se com Jesus Cristo, mas com um Cristo que sofre. Cristo que sofre. Um sofrimento que não foi em vão. Um sofrimento que foi redentor para a minha alma. A paixão de Cristo já se iniciou. Entramos nesta fase dos exercícios espirituais de encontro com a paixão de Cristo. Ele se ofereceu misticamente em sacrifício na instituição da Eucaristia. Esta meditação, porém, nos introduz mais de cheio na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos aproximar-nos a esses mistérios que nós agora vamos contemplar, e contemplar significa entrar na cena. Aproximar-nos desses mistérios não para recordar a eles de maneira etérea, não. Temos que viver esses mistérios, vivê-los a fundo, vivê-los não como espectadores, não como algumas pessoas que veem os outros sofrer, mas não participam daquele sofrimento. Nós temos que estar agora com Jesus como irmão, como amigo, como filho, aquele que deu a vida por nós. Agora é acompanhar a Cristo, mas pedindo a Jesus a graça de sentir o que Ele sentiu. É difícil, hein? É um dom de Deus. E nessa meditação do Getsemani, nós temos aqui um momento muito intenso da vida de Jesus, quando Ele é prensado, como aquelas azeitonas, as oliveiras que eram plantadas no Monte das Oliveiras, em Getsemani. As oliveiras eram levadas a um processo de destruição. E aquele óleo era usado depois para cozer, para poder queimar, para fazer as fogueiras e aquecer. As pessoas também usavam os caroços das azeitonas. A azeitona era destroçada, desaparecia, tomava uma nova vida. Começa com Jesus, uma fase difícil, dura, mas uma fase que é importante. Você pode tomar Mateus capítulo 26, no versículo 36, seguintes, a angústia suprema. Ler essa passagem com calma e ir penetrando passo a passo. Aqui nós vemos Jesus que se retira a esse lugar solitário, Getsemani. E diz no versículo 38, Jesus fala: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele chama alguns dos apóstolos para vigiar com ele. Judas já tinha saído para trair Jesus. Ele estava vendendo Jesus. Que duro. Jesus tinha dado a vida por Judas. A angústia de Cristo. Ele sabia que ia ser abandonado. Somente um dos apóstolos ia permanecer aos pés da cruz, que era João. Todos os demais sairiam covardemente. Um deles, inclusive, o trairia, o levou à morte. E Jesus se prostra com a face por terra, suando sangue. Para suar sangue, uma pessoa tem que estar realmente numa angústia suprema. É um fenômeno que acontece com pouquíssimas pessoas que chegam a suar sangue de tanta dor, de tanta angústia. Imagina o que Cristo estava levando ali. Na prática, Ele estava levando os pecados de toda a humanidade. Levava em toda a sua força todos os meus pecados. Os pecados que eu cometo, que eu cometi e que cometerei. Levou a Getsemani, foi esmagado para me redimir. Imaginar o que Cristo padecia naquela situação.
quando nós somos abandonados, quando nós somos traídos, quanta dor. Pessoas entram inclusive em depressão profunda. As pessoas entram num processo de piripaque, como se diz. Começam inclusive a ficar meio loucas depois de tantas traições que poderiam passar. Me lembro de um caso de uma pessoa que foi traída pelo seu mesmo irmão. Que duro. Eles tinham feito uma sociedade e aquele irmão o traiu. Literalmente da noite para o dia, todo o material que um dos irmãos tinha na loja foi tirado pelo outro irmão. Ainda foi ameaçado de morte pelo mesmo irmão. Que duro. Essa pessoa entrou em piripaque, pediu auxílio, entrou em depressão. Imagina Cristo, que não dá para imaginar em plenitude. Getsemani é uma meditação muito importante. Temos que ir ao Horto das Oliveiras. E naquele momento meio sombrio, Jesus vai, ele se encontra naquele momento com a lua cheia, a lua iluminando aquele Horto das Oliveiras. À luz da lua, Jesus, naquela angústia, sofrendo com o rosto por terra, reza 3 vezes: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. 3 vezes Jesus reza ao Pai. Ele gostaria de talvez não passar por aquela situação, mas ele sabe que é necessário, que era a missão do Filho. E que a Santíssima Trindade se angustia, a Santíssima Trindade, o coração dela dói, mas eles sabem que tem que passar por aquilo para que o ser humano seja salvo, para que aquele pecado de Adão e Eva, aquele pecado original, não me impeça de me encontrar com Ele no céu. Que os meus pecados não me impeçam de chegar ao céu. Para isso, Cristo não duvida em ir em direção à cruz. Jesus quer ir em direção à cruz. Jesus quer estar naquele caminho. Ele não quer abandonar. E eu gostaria de convidar-lhe, não tema em deixar que esses sentimentos de angústia por a dor de Cristo, não tema que esses sentimentos possam invadir-lhe. Não tema agora sentir essa compaixão, isto é, sofrer com Cristo. Não tema em sentir essa pena interna, lágrimas, chorar pelo que Cristo passou por mim. Um dos frutos principais dessa meditação é convencer-nos que todo cristão, nós não temos outro caminho para encontrar-nos com Deus, que essa resposta a todas as situações da nossa vida. Uma resposta que às vezes implica sacrifício, dor, renúncia, para seguir aquilo que o Espírito Santo está me pedindo. A Santíssima Trindade queria aquilo de Cristo. O Pai e o Espírito Santo precisavam da resposta de Jesus. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E Jesus buscou aquele apoio de todos os discípulos, dos seus apóstolos, que estavam com ele em Getsemani, mas o que encontrou? Os encontra dormindo. Que esta meditação nos leve a acordarmos diante do sofrimento de Jesus, a ficarmos passivos. Agora deixa que o seu coração possa ir ao encontro de Jesus e Ele que possa ir ao seu encontro. Assim,
não serão mais dois corações, mas um só coração, de Cristo e o meu, unidos nesta missão da redenção de toda a humanidade.